Eu entendo que um dado criticamente analisado, ele embasa muita coisa. A gente quer saber, por exemplo, quem que não está recebendo um serviço. Por que que as adolescentes elas estão engravidando? Eu sou graduado em fisioterapia, fiz um mestrado em saúde pública e um doutorado em epidemiologia, mas desde a graduação eu tinha uma certa curiosidade por que que as pessoas diferem no sentido de saúde, né? Por que que umas têm mais doença, outras têm menos doença e assim sucessivamente. Muitas vezes as políticas elas são baseadas não em dado, não em informação, e sim no que a gente acha, ou na gente que eu digo, a comunidade, os políticos acham do que é importante e relevante. Eu entendo que um dado criticamente analisado, ele embasa muita coisa. A gente está envolvido em dois projetos, as Cortes de Pelotas e o Centro de Equidade. O Centro de Equidade, ele acaba usando esses, como eu comentei, os dados de inquérito e os dados de serviço para identificar possíveis lacunas e possíveis desigualdades no acesso. A gente quer saber, por exemplo, quem que não está recebendo um serviço. Por que que as adolescentes elas estão engravidando? Recentemente a gente fez uma análise que está mostrando justamente isso. Olha, as indígenas não estão tendo parto em hospital. Isso é uma coisa cultural, isso é uma coisa o quê? Porque a gente espera que todos tenham, porque é um local seguro para a mulher e para a criança ter o hospital, mas a gente verificou que daquelas que não estão nascendo no hospital, a maioria era indígena. Um estudo não é suficiente para mudar uma política pública. Tu precisa juntar um corpo de evidências para traduzir aquilo em alguma política pública. O Brasil é um país que tem o sistema de informação bem robusto. Essa cultura de estudo, inquérito, etc. A gente tem o Vigitel, que é um monitoramento por telefone, que também é super importante, anual, são de fatores de risco para doenças crônicas. Então a gente tem várias fontes de informação e o Brasil acaba sendo um exemplo disso, que investe nesse monitoramento. Mas falta ainda um pouco de integração. Sistemas de informação de mortalidade, nascido vivo, da atenção básica. Se a gente tiver os sistemas integrados, com boa informação, a gente consegue em tempo real acompanhar a saúde da população, que seria ideal. A Humane ela foi essencial nos dois projetos que ela tem conosco na Universidade Federal de Pelotas. A partir do estudo a gente fazia o quê? A gente produzia os dados científicos, a gente monitorava do nosso jeito, mas não sistematicamente. A Humane trouxe isso muito bem para nós, assim, no sentido de, olha, nosso projeto é isso, ele consegue monitorar assim, trouxe uma outra visão de um planejamento, não só da parte acadêmica, mas também de uma parte organizacional do estudo. A outra coisa muito boa com a Humane é abrir um pouco o olhar para traduzir esse conhecimento um pouco mais fácil para a comunidade. Da mesma forma, a gente conta muito com o apoio deles nessas divulgações, porque sozinhos a gente não consegue também. E com a participação de todo mundo, com a participação de pesquisadores, com a participação de pessoal de serviço, com a participação de pessoal de comunicação, governo, terceiro setor, sentar numa mesa, vamos conversar para ver o que a gente consegue fazer de melhor nessa situação.